Olá pessoal, eu sou a professora Fabiana Firmino e hoje nós vamos ver questões da banca VUNESP, mas todas as questões atualizadas, nós já temos vídeos aqui sobre esta banca, né? Mas é uma banca que vem pegando muitos editais aí no nosso país, então é importantíssimo a gente poder ver, né, as últimas questões para a gente analisar e fazer até um comparativo com as outras questões desta mesma banca que a gente já estava resolvendo e ver ali se ainda continua seguindo o mesmo padrão ou se mudou muita coisa ou se continua da mesma forma, tá? Então, dentro de conhecimentos pedagógicos, vamos mais um simulado aqui da banca VUNESP, mas só com questões de 2020 para vocês, para a gente poder se atualizar em relação a banca, né, a banca VUNESP, né, aqui em relação à nossa área da educação. Então vamos aqui com a primeira questão, que fala o seguinte: dentro da proposta de inclusão social assumida pela sociedade brasileira no final do século XX e no começo do século XXI, a atenção educacional aos estudantes entendidos como de necessidades educacionais especiais, pessoas deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento ou superdotadas, ganhou destaque considerável. A nossa LDB, lá no artigo 4º, avança nesse aspecto em relação às anteriores, ao estabelecer que o atendimento a estes estudantes deve ocorrer. Então, aqui está perguntando, né, de acordo com essa temática aqui, dentro da proposta de educação especial, como que isso acontece lá no artigo 4º da nossa LDB. Então, foi bem específico em relação a qual é o artigo que está sendo cobrado, né, dentro do conteúdo LDB. Perceba também que as provas mais antigas, né, a banca VUNESP, ela tinha ali algo, assim, as questões eram bem objetivas, não tinha tantas linhas nos enunciados, né, já vinha direto ao assunto. Então, aqui em 2020, nessa questão aqui, né, apresenta pra gente dessa forma, mas também não deixa de ser bem objetiva, né, já quer saber exatamente o que está na LDB e o que está lá no nosso artigo 4º. Então, o candidato tem que saber exatamente como está na lei. Vamos lá. Então, a estes estudantes deve ocorrer em instituições especializadas para atendimento e suas necessidades educativas, por exemplo, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAES, para estudantes com deficiência intelectual. Então, tem que ser instituições especializadas, não é isso que diz a nossa LDB, né? Com atendimento domiciliar também não fala isso. Individualizado e adequados às suas singularidades e necessidades educativas especiais, em salas especiais dentro das escolas regulares. Aqui no caso, né, seria não dentro da perspectiva da inclusão, né, porque eles estão separados também, garantindo aos mesmos integração e socialização na instituição educacional, através de acompanhamento clínico e pedagógico adequados às suas necessidades em instituição de saúde próxima de sua residência, também a LDB não fala sobre isso. E aqui fala garantindo atendimento educacional especializado gratuito, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui cai demais nas provas, com certeza é a letra E. Então aqui a gente percebe a letra E, né, de acordo com o que está na LDB, porém, né, eu chamo a sua atenção que tudo que a gente estudou em relação a essa temática e outras também, quando a gente fala bem assim, preste atenção que isso aqui cai demais. A banca VUNESP, ela continua seguindo, tá, este padrão de sempre cobrar, sim, os tópicos mais importantes e os tópicos mais cobrados também pelas outras bancas. Então, essa questão aqui de preferencialmente na rede regular de ensino e esse atendimento, que aqui é na letra E, é exatamente como está na LDB e é exatamente um dos tópicos mais cobrados, tá, pelas bancas. Está lá na LDB o artigo 4º, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas, modalidades, preferencialmente, né? Preferencialmente, sim, na rede regular de ensino, né? Um dos tópicos mais cobrados, com toda certeza. Vamos para a próxima. Mais uma vez aqui, trouxe para nós um enunciado aqui, uma situação, né? Ao efetuar a matrícula de uma aluna ingressante no primeiro ano do ensino fundamental de uma escola municipal, o secretário escolar foi informado pela genitora que sua família seguia crença de matriz africana, motivo pelo qual não queria que sua filha frequentasse as aulas de ensino religioso.
O secretário corretamente informou a mãe que... Bom, então aqui, né, é uma outra forma de se cobrar, né, o que está na lei, mas aqui trouxe uma situação, né, para a gente poder imaginar. Então, diferentemente da primeira questão, que vai direto ao ponto, está lá na lei tal, artigo tal, o que que diz? Aqui ele trouxe para nós uma situação hipotética para a gente poder imaginar e poder julgar também, de acordo com o que está na nossa legislação. Então, aqui no caso, né, a criança foi fazer a matrícula, né, quer dizer, a família foi efetuar a matrícula da aluna, né, que aqui é do primeiro ano do ensino fundamental. Então aqui nós temos o ensino fundamental, escola municipal, e aí no momento, né, a mãe informou que ela tinha, né, seguia, né, crença de matriz africana, e ela não queria que a sua filha frequentasse as aulas de ensino religioso. Então qual seria aqui o correto, né, da escola fazer? Então vamos lá, o secretário corretamente informou a mãe que as escolas públicas são laicas e, por isso, não oferecem ensino religioso em sua grade curricular. Errado, né? Não oferece ensino religioso em sua grade curricular, está errado, né, de acordo com a nossa LDB, que a gente já estudou aqui. Inclusive, esse vídeo tá, está disponível aqui de forma gratuita para vocês. Os vídeos de LDB, os atualizados, nós colocamos, tem uma sequência aqui no nosso canal no YouTube, uma sequência de LDB, tá? Tem uns vídeos mais antigos, mas esse é mais atualizado, tá? E a gente estudou o tópico específico de ensino fundamental. A solicitação será repassada à equipe pedagógica, que providenciará outra atividade a estudante no momento de oferta dessa disciplina. Então, aqui está corretíssimo, a escola ela deve agir dessa forma sim, né? Não vai deixar de oferecer, é claro, né? Porque a matrícula no ensino fundamental, né, em relação ao ensino religioso, a matrícula ela é facultativa aos pais, mas a oferta, a escola vai oferecer sim, é obrigatório, entendeu? Então aqui estaria certíssimo, né? A solicitação será repassada à equipe, que providenciará outra atividade a estudante no momento da oferta dessa disciplina, né? Não vai deixar de ofertar, mas a matrícula da mãe, ela é facultativa, então vai oferecer outra coisa para ela fazer. Até o momento, letra B está corretíssima. Aulas de ensino religioso são ofertadas no contraturno, errado. Lá na LDB fala período normal, tá? De aula. Por ser o cristianismo a religião adotada pela nação brasileira, não havia opção de não participar de aulas desse componente curricular. Errado, tá? A matrícula é facultativa, então tem opção sim, e também, né, o nosso estado é laico, né? Então por isso até fala na nossa LDB, né, sobre essa questão de não priorizar uma religião em detrimento da outra. Informará o professor de ensino religioso que, para garantir a participação obrigatória da estudante, incluirá temas sobre matriz africana nos tópicos de estudo. Errado, né? Participação obrigatória da estudante deixa errado. Então, com certeza que o item que está de acordo é o item B. Então, aqui nós temos a situação na nossa LDB que diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula, tá? Facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais, não é contraturno, tá? Das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, que é justamente isso, né, de poder priorizar uma em relação à outra. Então, a letra B é exatamente, né, de acordo, a escola iria agir de acordo com o que consta na nossa LDB. Vamos lá, mais uma questão aqui de 2020, tá? Mais uma questão de 2020 aqui pra gente. Vamos lá, a resolução 10 de Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica determina em seu artigo 13 que a organização curricular da educação básica deve garantir um conjunto de ações didático-pedagógicas com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio das práticas e recursos diversos. Nesse sentido, está se referindo ao que aqui em relação às nossas diretrizes curriculares nacionais gerais para educação básica, lá no nosso artigo 13. A abordagem didático-pedagógica interdisciplinar, às redes de aprendizagem, ao tratamento transdisciplinar
da organização do percurso formativo do aluno, ao uso das tecnologias de informação e comunicação na educação, ou a organização da matriz curricular? Bom, de acordo com o artigo 13, tá? Está exatamente aqui as redes de aprendizagem, seria a letra B. Preste atenção aqui que a banca, a Vunesp, ainda tem essa característica, né, de colocar qual que é a legislação, por exemplo, se é LDB, se é Constituição, se é diretrizes, se é BNCC, ela coloca o documento, qual que é o documento, e também gosta de perguntar o artigo específico deste documento diz isso. Isso aqui é uma característica bem forte dessa banca, e ela continua cobrando desta forma, tá? Então aqui a gente vê, né, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a gente estudou todo o documento, e aí você teria sim que conhecer muito bem este documento. E lá no artigo 13, este documento vai falar justamente sobre isso aqui, ó, as redes de aprendizagem. Justamente dentro desse contexto que está aqui bem específico no enunciado, que diz o seguinte, ó, escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem, que foi o que perguntou aqui, né? Redes de aprendizagem, tá? Então, seria justamente a letra B. Então, essa banca ainda possui essa característica aqui bem forte em relação à cobrança de artigos bem específicos e de acordo com o que consta exatamente na nomenclatura. Bom, o documento Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos de idade, apresenta algumas orientações pedagógicas e possibilidades de trabalho a partir da reflexão e do estudo de alguns aspectos indispensáveis para subsidiar a prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, com especial atenção nas crianças de 6 anos de idade. Enfatiza que a ampliação do ensino fundamental é uma medida contextualizada nas políticas educacionais que deve, então o que deve acontecer aqui em relação a esta ampliação do ensino fundamental, né, de 9 anos, porque antigamente, né, na nossa época aqui que a gente estudou no ensino fundamental, era primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série até, né, oitava série, depois a gente ia para o primeiro ano. Então, esse ensino fundamental ele foi estendido, né, lá em 2006, tá, na nossa LDB, e passou a ser, né, um ensino fundamental de 9 anos. Então, vai até o 9º ano, né, então mudou aí. Aqui a lei está perguntando, quer dizer, o enunciado, em relação a essa ampliação, né, desta etapa da educação básica. Então, de forma contextualizada, né, significa o quê? Suprir as lacunas decorrentes da falta de conteúdos na educação infantil, totalmente em desacordo com o que a gente estuda hoje dentro de uma nova educação, uma perspectiva de uma nova educação, né? Como se estivesse também só priorizando, né, o que é de conteúdo na educação infantil. Então, não seria essa questão. Promover mudanças no processo de alfabetização, garantindo que a criança seja alfabetizada aos 6 anos de idade. Também não está de acordo, né, com o que nós temos em relação à nossa educação hoje, principalmente hoje que nós temos aí o sistema de ciclos, né, que dá uma opção maior, né, estende para que aquela criança consiga atingir as habilidades e competências necessárias em um tempo maior, né, não necessariamente em um único ano, né, primeiro ano aí reprovou, segundo ano reprovou, não. Tem ali um ciclo para conseguir, dentro do seu ritmo, né, atingir todas as habilidades e competências. Então, não é este o foco. Assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, com maiores oportunidades de aprendizagem, com certeza que está bem de acordo, até mesmo dentro da perspectiva da nossa educação atual. Acelerar o desenvolvimento cognitivo da criança, então este foi o objetivo de ampliação do ensino fundamental, acelerar o desenvolvimento cognitivo da criança, claro que não, né? Possibilitando que ela domine mais rapidamente o processo de leitura e escrita, né? Não necessariamente esse tempo vai ter, né, um efeito positivo.
possibilitar que a criança domine mais cedo a estrutura lógica dos problemas e operações matemáticas, né? Que ela domine mais cedo, que ela aprenda mais cedo todos os conteúdos, né? Também não é o foco. Então, com certeza, é a letra C quando fala que deve assegurar todas, né, as crianças um tempo mais longo, né, de convívio, ali, respeitando o seu ritmo, convívio escolar com maiores oportunidades de aprendizagem. Com certeza, é o item C, de acordo com essa perspectiva da nossa educação atual e muitas questões da Banca Vunesp, elas fazem esta relação com este contexto atual em que nós estamos vivendo. Segundo o documento Base Nacional Comum Curricular, ao longo da educação básica, as crianças e adolescentes passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Assim, a BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, indica a necessidade de superar as rupturas que ocorrem na passagem entre as etapas da educação básica e entre as duas fases do ensino fundamental. Para tanto, aponta, então, olha lá, qual que seria o correto de acordo com a nossa BNCC do ensino fundamental. Vamos lá. Então, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil, valorizando as situações lúdicas de aprendizagem, certo, né? Aqui, inclusive, quando a gente estudou o BNCC, né, do ensino fundamental, né, a gente falou dessa importância, né, de poder valorizar tudo aquilo, né, que já veio ali da educação infantil, dando só seguimento, né? Não é uma ruptura e desconsiderar o que a criança já vivenciou, não, é dar seguimento aqui e falou também a questão lúdica da aprendizagem. Então, a letra A está totalmente de acordo. Para o desenvolvimento de um trabalho que se organize segundo o planejado pelo professor, né? É como se fosse, esse desenvolvimento vai ser, né, de acordo com o que foi planejado, sendo que a gente sabe que é muito dinâmica a nossa sala de aula, o nosso processo de ensino-aprendizagem, então não tem como prever isso, né? Então, para tanto, aponta que a ação pedagógica deve ter foco na alfabetização matemática. O foco não é na alfabetização, o foco não é no conteúdo, o foco não é em o aluno aprender mais rápido. Isso aí deve ser totalmente desconsiderado em relação à prioridade que é o desenvolvimento integral da criança, ou seja, como um todo. Que a progressão do conhecimento da criança deve ocorrer pela manutenção das práticas de linguagem utilizadas na educação infantil. Manutenção dessas práticas utilizadas, né? Manutenção dá até aquela ideia de que vamos manter aquilo, né? Sendo que cada dia é um dia, né? Um dia novo para poder conseguir ter novas oportunidades dentro desse processo que deve ser cada vez mais dinâmico. Então, também não está de acordo. Que as mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do educando com singularidades e formações identitárias e culturais próprias. Olha aqui a nossa Banca Vunesp, né, fazendo aqui uma pegadinha com a gente, porque a letra A ela está totalmente de acordo com o que está na nossa BNCC do ensino fundamental. Agora, a letra E, ela também, né, tem muitos elementos que estão de acordo com o que é de hoje, né, o que é o contexto atual. Porém, quando a banca fez, ela pediu para colocar exatamente, né, pediu aqui, né, dando o contexto do documento BNCC Ensino Fundamental. E aqui, ó, preste atenção, na página 55 você vai encontrar exatamente o que está na letra A. A BNCC do Ensino Fundamental, anos iniciais, né, que também foi citado, né, ao valorizar situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização. Então, aqui a letra A está bem de acordo com essa necessária articulação, experiências e vivências em educação infantil, valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Então, você consegue perceber a letra A, né, está mais de acordo com o que está exatamente no documento da BNCC Ensino Fundamental, ok? Vamos lá. 6. A escola de qualidade para todos proporciona um ambiente amistoso e acolhedor para os alunos. Para Mantoan, nas escolas inclusivas, as pessoas se apoiam mutuamente em suas necessidades específicas. São atendidas por seus pares, sejam colegas de classe, de escolas ou profissionais de áreas afins. Segundo a autora, a abertura das escolas às diferenças depende da educação fundamental. Então, vamos lá, segundo a autora. Reduzir
experiências psicológicas do conhecimento a respostas observáveis que correspondem às reações e a estímulos observáveis. Totalmente errado. Reduzir a experiência psicológica, né, do conhecimento a respostas observáveis deixa o item errado. Agora aqui, está centrada na aprendizagem, o que torna imprescindível uma abordagem evolutiva e progressista do processo de ensino. Sim, até o momento está correta, né? Principalmente quando se fala em centrar aqui na aprendizagem, né? E fala sobre esta abordagem evolutiva e progressista desse processo. Derivada da experiência imediata ou introspectiva do sujeito, cognoscente, motor, intuitivo, também não está de acordo. Conceber o conhecimento como inato e o saber transmitido pouco a pouco pelo discurso do professor, né? Conceber como se já soubesse, né? Também totalmente errado. Conceber e ministrar o ensino de modo que se centralize nas disciplinas curriculares, tendo como preocupação a aquisição de um saber científico, né? Isso aqui não está de acordo com o nosso contexto atual, né? O foco não é esse conteúdo, né? E centralizar nas disciplinas também deixa errado. Agora aqui eu quero chamar a sua atenção porque aqui perguntou exatamente, né? Ela primeiro deu o contexto aqui, mencionou a autora. E aí, aqui, ó, de acordo com o Manton, a abertura, por sua vez, depende da educação fundamental, está centrada na criança, ou melhor, na aprendizagem, que torna imprescindível uma abordagem evolutiva progressista do processo de ensino. Exatamente como diz a autora. Então, aqui foi retirado exatamente do que ela disse. Então, quando a banca VUNESP coloca também, né, a sua bibliografia, então ela vai sim retirar exatamente, né, ela quer que você saiba de acordo com essa bibliografia. Então aqui a autora foi bem específica sobre esta ideia pontual e a banca pegou esta ideia pontual e colocou exatamente como está. Então, mesmo você não conhecendo, né, daria para você ir vendo ali como eu fui falando para vocês, né, de acordo com o contexto atual, você vai eliminando um aqui, outro ali. Mas no fim, a banca realmente se apega em relação à exata nomenclatura como foi colocado, como foi pensado os autores, né, de acordo com essas bibliografias. Nem todos os editais vão colocar a bibliografia, mas os que colocam, então você tem que ser bem específico e pontual em relação a estudar exatamente de acordo com essa bibliografia sugerida, tá, no nosso edital. Para Hoffman, a avaliação significa ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e a reformular hipóteses, encaminhando-se um saber enriquecido. Nesse sentido, afirma a autora, os professores precisam contemplar dois princípios na avaliação, enquanto mediação para favorecer o sucesso dos alunos, que são eles. Então, quais são os dois princípios, de acordo com Hoffman? O acompanhamento reflexivo e o diálogo. É bem isso aqui que a autora coloca, viu? O estímulo para a aprendizagem, as respostas dadas pelos alunos, aqui lembra até aquela educação, né, tecnicista, né, as explicações claras e o conhecimento adquirido pelos alunos, não, a observação dos resultados e a conversa também não, e o acompanhamento passo a passo dos resultados e a compreensão do educando também não. Aqui é outra questão, né, questão atualizada que a banca cobra, né, de acordo exatamente com a visão da autora, tá? E a autora falou sim sobre este acompanhamento reflexivo e o diálogo, que são sim esses dois processos. Aqui eu trouxe para vocês. Sem considerarem possíveis outras explicações para o fracasso dos estudantes, que não o comprometimento deles, o que também é importante, mas não razão absoluta, não podem evoluir no sentido de dois princípios presentes a uma avaliação enquanto mediação. O do acompanhamento reflexivo e o do diálogo, exatamente como a autora colocou. Então, aqui seria a letra A. Então, aqui é mais uma questão em relação a visão do autor exatamente como ele pensa, tá? E esse edital aqui trouxe a bibliografia. Então, se o seu edital trouxe, já sabe que vai cobrar exatamente como o autor. No geral, compreende-se o currículo como um módulo de seleção da cultura produzida pela sociedade. Para a formação dos alunos, é tudo o que se espera seja aprendido e ensinado na escola. Segundo Libânio, Oliveira e Tosti, quando se tem aquele currículo que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico dos planos de ensino, está se referindo ao nosso currículo
real, né, que seria o currículo real, nós estudamos sobre isso, porque aqui fala, né, que acontece de fato, né, de fato acontece na sala de aula. Quando a gente estudou isso, eu até falei, é o que realmente acontece, é o nosso currículo real, né, enquanto o currículo oculto, né, está ali relacionado a todas aquelas vivências que não estão colocadas de forma explícita, né, não estão colocadas de forma explícita lá dentro do processo de currículo. Então, ali é o que nós chamamos de oculto. E nós temos também o currículo formal, que é aquele que já tem, já chega, né, já está ali formalizado dentro da instituição. E o real é o que de fato realmente acontece. Então, seria com certeza aqui a letra B, tá? Segundo Pimenta, admitir um projeto significa ter consciência do que se quer, ou seja, quando se fala em projeto pedagógico, tem que se ter previamente clareza de que está se pautando em determinadas concepções de educação e de ensino. Para a autora, a escola que se quer democrática precisa. Então, o que a escola, né, democrática precisa ter em relação a esses itens aqui? Definir a priori uma nova qualidade que passa pelas questões de organização escolar, que modifique a realidade que aí está, a partir dessa realidade encontrada, né? Até o momento está correto assim. Então, a escola democrática precisa desconsiderar a realidade atual? Claro que não, né? Deve considerar sempre essa realidade. Deve estabelecer com clareza que a organização administrativa da escola precisa caminhar independentemente do pedagógico? Claro que não. Devem caminhar juntos, com toda certeza. Compor uma assessoria didático-pedagógica independente, né, também não, composta de profissionais externos qualificados, não contaminados pelos problemas da escola, claro que não, né? Se é democrático, os participantes devem participar, com toda certeza, e não é um profissional externo, né, que não conhece ali a realidade que vai, né, determinar, né, todas as ações. Considerar os alunos como indivíduos reais e dessa forma rebaixar o nível de ensino para atender às suas necessidades totalmente em desacordo. Né? Aqui a banca pediu, de acordo sim com a autora, né, Pimenta, seria a letra A, com toda certeza, de acordo com os itens que nós temos. Então deu para a gente poder destacar bem, né, qual seria correto. Mas nem sempre a banca VUNESP, né, vai colocar dessa forma, né? Uma forma que você consegue desconsiderar rapidamente lendo as questões. Algumas vezes, como a gente viu aqui, vai pedir exatamente de acordo com o autor. Piaget, tá aqui no caso a obra, né, dividiu a evolução da prática e da consciência de regra em 3 etapas. Uma delas, afirma o teórico da educação, as crianças de até 5, 6 anos de idade não seguem regras coletivas, interessam-se pelos jogos de regras para satisfazerem seus interesses motores ou suas fantasias simbólicas e não tanto para participarem de uma atividade coletiva. Nesse caso, está se referindo a etapa, aqui no caso, né, seria a anomia, com toda certeza, tá? Seria a letra C. Aqui é uma das obras em relação a esta parte da obra de Piaget, tá? Que ele fala, assim, sobre esta questão aqui desse lúdico, né, dos jogos, brincadeiras, essas regras. E esta fase aqui, anomia, né, ela é caracterizada dentro dessas características aqui. Não seguem regras coletivas, né, interessam-se pelos jogos de regras para satisfazerem os seus próprios interesses motores e suas fantasias, e não necessariamente para seguir essas regras. Então, eles não seguem. Inclusive, quando a gente fez um simulado só de Piaget, né, eu expliquei sobre isso, né, não é unanimidade esta idade aqui em relação a essas 3 etapas, tá? Então, alguns autores falam até 5 anos, outros autores falam até 2 anos, tá? Aqui eu trouxe para vocês a anomia, a fase da ausência total de regras. A criança não dispõe de representação mental e seu pensamento ainda é bastante difuso, o que torna muito difícil a absorção de regras. É por isso que é normal ter que repetir a mesma orientação muitas vezes. Bom, essas foram as questões, né, atualizadas da banca VUNESP para a gente poder fazer esta comparação. A gente consegue perceber que as provas anteriores da banca, elas sofreram as modificações em relação a esta mais atual e as que vêm sendo colocadas e cobradas aí, né, os conteúdos cobrados, né, pela banca VUNESP. Então preste muita atenção, inclusive aqui no nosso canal a gente também tem simulado, mas é mais da parte também de legislação, né, então a parte de legislação é bem específica também, ela gosta muito de saber exatamente, né, como está, qual é o artigo, qual é, a fala, né, como está na nomenclatura, então tem que prestar atenção, mas também cobra, né, o que é mais cobrado
de uma forma geral por todas. Então isso facilita aí também nos seus estudos, né? Se você está estudando, tem os seus resumos, né, pode continuar, porque ela segue sim esse padrão de cobrar o que está sendo cobrado por todas, tá? Então espero ter contribuído aí com a sua preparação e espero vocês no próximo vídeo.